Queridos irmãos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E que bom, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, estarmos juntos e poder adentrar em sua casa. Você nos dá esta permissão maravilhosa de juntos podermos aprender a palavra do Senhor. E não tem nada melhor do que começar o dia do Senhor aprendendo a palavra do Senhor. Queremos, neste momento, enviar uma saudação a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando através das redes sociais. Aproveite este momento, compartilhe o link nos grupos dos familiares e dos amigos. Convide-os a estar conosco nesta manhã para aprendermos a palavra do Senhor. Estamos hoje estudando a 12ª lição de nosso trimestre, penúltima lição de nosso trimestre, com certeza, assim como o Senhor tem nos proporcionado crescimento através das lições passadas, nós estaremos crescendo hoje na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos enviar a nossa saudação aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos do PROAT, que não podem estar na igreja local, mas está conosco nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. Não podem ir fisicamente à igreja, mas não tem problema, a Escola Dominical vai até você através da Rede Brasil de Comunicação. Receba aí um forte abraço, abra os braços aí, receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da nossa irmã Judite Alves. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família nesse momento. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua graça, o seu favor, a sua bênção sobre o nosso culto nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã maravilhosa que nos concede estarmos aqui para juntos aprendermos a tua palavra. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue ajudando, fortalecendo o teu filho, dando saúde, dando força, dando vigor, Senhor. Ao evangelista Sonivaldo, superintendente da Rede Brasil, e a todos, Senhor, quantos estão envolvidos na produção deste trabalho, ó Pai. Que a tua mão de Deus continue estendida neste dia, abençoando a cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com nossos cânticos congregacionais. É o momento em que reservamos para adorar a Deus com nosso louvor. E se você não tiver aí uma harpa próximo de você, não tem problema, nós estaremos dispondo em tela para que você possa acompanhar o nosso louvor nesta manhã e adorar conosco num grande e lindo coral para a glória de Deus. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que privilégio estar aqui na presença de Deus para adorar o seu nome. Queremos agradecer ao nosso pastor que nos deu essa oportunidade e também ao escalado deste momento. E vamos adorar ao Senhor com muita alegria. Hino de número 144 da nossa harpa cristã. Vem a Assembleia de Deus. Glória a Deus. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir o poder do Senhor e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, por
maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Amém, aleluia, glória a Deus. Continuemos adorando ao Senhor neste momento. Se você chegou agora na frente da sua tela, neste canal, não mude, não saia dessa programação. Louve ao Senhor conosco. Você está na Escola Bíblica Dominical. Hino de número 215. Vamos falar da nossa esperança. Ver-nos-emos, nos encontraremos no lar celestial. Glória a Deus. Neste mundo haverá igreja, peregrina vai andar, anelando que esteja no seu verdadeiro lar. Ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos na terra divinal. Ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Nada aqui é permanente, tudo tem que terminar. Mas olhando para frente, para o nosso eterno lar. Ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos na terra divinal. Ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Os remidos cá enterram seus amados ao morrer, mas um dia se esperam que no céu hão de ver. Ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos na terra divinal. Ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Com Jesus, o Rei dos ares, breve havemos nós de estar, e com anjos aos milhares sua glória contemplar. Ver-nos-emos, ver-nos-emos,
ver-nos-emos na terra divinal, ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Amém, aleluia. Queridos irmãos, esta semana estamos em nossa penúltima lição, o trimestre já está deixando saudade. Que trimestre abençoado para a glória de Deus. E hoje também estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, e em todas as escolas bíblicas dominicais estão sendo aplicados o projeto do Dia da Escola Dominical. Então celebremos este dia com toda certeza. Deus tem abençoado a igreja do Senhor Jesus aqui na terra por meio da escola dominical. Nosso pastor presidente tem investido muito na escola dominical, e hoje é o momento para que possamos orar, pedir ao Senhor que o Senhor continue despertando jovens, crianças, adultos a estarem na escola dominical, que é a maior escola teológica do mundo. A nossa lição hoje é a lição de número 12, penúltima lição de nosso trimestre, tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. O texto áureo está em Efésios capítulo 5, versículo 32, que diz: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A verdade prática nos diz que a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a natureza da igreja do Deus vivo. Segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. E o terceiro tópico, as armas da igreja do Deus vivo. A leitura bíblica em classe da nossa lição desta semana está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 16, e Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27 e versículo 32. Se você não tem uma revista de escola neste momento, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura, nesta manhã. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Efésios 5:25 nos diz: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo pela leitura de sua palavra e pedir a Ele a bênção, sua bênção em favor do seu servo que irá ministrar nesta manhã, para que o Senhor o utilize como instrumento seu e possa promover e promova, melhor dizendo, a edificação de cada um de nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra que foi lida, Senhor, pelo privilégio que nos dás de termos a tua palavra em nossa língua,
em tantas versões e traduções. E neste momento nós queremos pedir a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, Teu favor, ó Senhor, em benefício do Teu Filho que irá ministrar a Tua palavra. Ilumina pelo Teu Santo Espírito, nos ensina as verdades que nos queres, Senhor, ensinar nesta manhã, para a honra e a glória do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, neste momento nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, irá realizar aqui a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom estar aqui na casa de Deus, como é bom estar aqui nesse domingo para glorificar e exaltar seu santo, eterno e poderoso nome. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica Dominical é um culto que acontece aqui na Rede Brasil, mas um culto que também está acontecendo aí na sua casa e que também acontece aonde você estiver, com o coração disposto para adorar e bendizer o nome do Senhor. Querido irmão em Cristo Jesus, todo culto é formado, ou seja, ele é composto, ele inicia com louvores, depois vem a leitura e a exposição da palavra de Deus, temos o momento da oração, mas no culto também temos um momento muito importante, que é o momento da oferta, é o momento do ofertório. E ofertar, querido irmão em Cristo Jesus, é um ato de um coração agradecido, é um ato voluntário. Então, nessa manhã de domingo, entenda que oferta é um ato que parte de um coração agradecido a Deus. Se você pode fazer esse trabalho neste dia de domingo de manhã, faça com o coração agradecido, faça ao Senhor de maneira voluntária. Eu quero deixar um versículo para você, um versículo para todos nós, que está registrado no livro de Gênesis. Se você puder abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 27 do livro de Gênesis, capítulo 27, do versículo 18 até o versículo 22, que tem por título, a epígrafe tem o seguinte título, a coluna de Betel. Eu vou ler o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: e a esta pedra, que tem um posto por coluna, será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o dízimo é uma doutrina bíblica. Antes mesmo da lei ser instituída, o dízimo já era uma prática comum entre o povo de Deus. Você verifica isso justamente em Gênesis capítulo 27. É Jacó quem faz esse voto ao Senhor de poder dar o dízimo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está no trabalho, você que está em casa, muitas vezes impossibilitado de ir ao templo. Então, pensando justamente em você e utilizando-se dos recursos tecnológicos que nós temos, vai aparecer agora na sua tela o site da igreja, que facilita esse momento de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. O site é esse, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, você vai ver um botãozinho na parte superior da tela que tem um título Quero Contribuir. Quando você clicar nele, você vai ser redirecionado a outra página e, dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar o dízimo, você pode dar uma oferta, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode também contribuir com o sistema social da igreja. Então, querido irmão, dependendo da natureza da sua oferta, você pode justamente fazer ainda nessa manhã. Passando essa tela, aí vem as contas da igreja. Tem a opção de ter o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do país, e temos
as contas as contas, né, nos bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Banco do Bradesco. E o beneficiário chama-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo na parte de baixo está aí o CNPJ, que por sinal o CNPJ da igreja é a chave do Pix. Deixa eu repetir para você, olha, 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Então é a chave do Pix. Só tenham cuidado de lembrar que na hora que você for fazer qualquer tipo de depósito, seja pelas contas bancárias, seja pela chave do Pix, lembre-se de verificar o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, é bom deixar claro, e logo na parte final nós mostramos ali, ó, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sempre tendo esse cuidado. E você está percebendo que ao meu lado está aparecendo as contas, está aparecendo aí a agência, está aparecendo a chave do Pix. E eu quero convidar você nessa manhã de domingo para nós fazermos uma oração de agradecimento. Vamos orar ao Senhor agradecendo pelas bênçãos recebidas, vamos orar a Deus pela sua graça que Ele nos tem concedido. Nessa oração também, vamos orar agradecendo por tudo que Ele tem colocado sobre a nossa mesa. E vamos orar para que Deus abra porta de trabalho, principalmente para quem está desempregado, é claro, né? Abre portas de trabalho, abençoar seu povo na terra. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial. Nos acompanhe nessa oração nesse momento. Pai eterno, Rei da Glória, estamos diante de Ti, queremos Te agradecer pelo pão que Tu coloca em nossas mesas. Queremos Te agradecer, Pai, pelos nossos empregos, queremos agradecer pela vida, queremos agradecer principalmente pela nossa salvação em Cristo Jesus. E queremos uma bênção especial sobre o Teu servo que nesse momento está de cabeça baixa, outros ajoelhados, clamando e pedindo uma porta de emprego. Deus, abre uma porta de emprego para quem está parado. Usa de misericórdia, meu Deus, com o Teu povo e não deixa faltar o pão de cada dia. Pai eterno, nós queremos Te pedir isso e nesse momento Te agradecemos no nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e dessa feita eu quero chamar, com a autorização do pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais, o presbítero Jailson Aguiar, para louvar e agradecer a Deus conosco nessa manhã de domingo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 471. Avançai, fiéis. Glória a Deus. Avançai, fiéis soldados, contra as hostes infernais. Ouve-se de guerra aos brados, homens de Gideão sejais. Deste mundo a ilusão, o terror da própria morte não nos turba o coração. Torna Deus o fraco forte, pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, a seguir o pavilhão. Ei-lo na frente arvorado por Jesus, nosso capitão. Escutemos o clamor dos que foram abatidos. Vamos logo sem temor em socorro dos feridos. Pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor
e a libertar. Manda Cristo avançar, a vanguarda dos remidos, galardão hão de alcançar os que foram destemidos pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Amém, aleluia. Querido irmão, querida irmã, chegamos um momento especial de nossa escola bíblica dominical, o momento mais importante de nossa escola, que é o momento da ministração da palavra do Senhor. Hoje, como já anunciamos, estamos na penúltima lição de nosso trimestre, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Na próxima semana estaremos encerrando o nosso trimestre. Desde já, nós já convidamos você a estar conosco na próxima semana aqui, aprendendo a palavra do Senhor, e estaremos anunciando também o nosso novo assunto, um tema que será abordado no próximo trimestre. E tem sido escalado pelo nosso pastor para estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e agradecer por esse momento bonito, por esse momento tão bom de estar aqui na casa de Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar no seu redil para aprender a sua santa palavra. E nesse momento também quero estender aqui os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem nos dado a oportunidade de estar aqui, nesse momento, entrando aí na sua casa, para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E agradecer a você pela paciência, pelo carinho, por ser também esse telespectador da Rede Brasil e de gostar de aprender a palavra de Deus com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E meu querido irmão, hoje nós temos uma lição de número 12, que tem por título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Aparece agora aí na sua tela. Eu quero só chamar o texto áureo, somente pedir para a tela subir um pouquinho mais, para a gente ver o texto áureo junto, que diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32, é a nossa verdade prática. Diz o seguinte: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Querido irmão em Cristo Jesus, como é sempre costume nosso aqui, vamos começar pelo título da lição. Através do título da lição, nós também queremos trazer algumas definições. Deixa eu só lhe lembrar também uma coisa, né, até para não passar batido. Lá no sumário da lição, no sumário onde tem a relação de todas as lições, existe uma organização que foi proposta pelo pastor Douglas Batista, o autor da lição, que ela é bem interessante. O tema geral é esse: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o subtema é como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Da lição de número 1 até a lição de número 8, atende justamente a esse tema da lição: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A partir da lição 9 até a lição de número 13, corresponde justamente a esse subtítulo: como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, para responder, né, e atender, é claro, esse subtema da nossa lição,
nós temos essa lição 12 que tem por título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Então, vamos fazer o seguinte, tem duas palavras aqui que se destacam no tema da lição. Primeiro é a palavra igreja e depois é a palavra Deus vivo. Trazendo uma definição da palavra igreja, a palavra igreja, eu posso citar nesse momento aqui o dicionário teológico do pastor Claudionor Correia de Andrade, que ele diz o seguinte: a palavra igreja vem da palavra grega eclesia, que ela é composta, que significa trazer para fora, eclesia, que significa uma assembleia de pessoas que são chamadas para fora. Isso está lá registrado lá no dicionário. Então, a palavra igreja, proveniente justamente da língua grega, significa chamados para fora. Quando essa palavra foi aplicada ou usada pela primeira vez, claro, sem fazer referência ao texto bíblico nesse momento, a palavra eclesia ou igreja, ou essa tradução chamados para fora, fazia referência àquelas pessoas que estavam dentro de suas casas e recebiam uma convocação para saírem de suas casas e vir justamente para a praça da cidade e ali debaterem. Veja com a palavra de uso comum. O apóstolo São Paulo, o texto bíblico, apropriou-se do termo eclesia, que significa igreja, que significa chamados para fora, para dizer o seguinte: o que é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor são todos aqueles que receberam, ou melhor, atenderam o chamado de Deus. Então Jesus chama a pessoa abandona o mundo de pecado e vem agora justamente para a igreja. Então a igreja do Senhor são todos aqueles que saíram desse mundo de pecado, desse mundo de perversidade e agora estão no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, veja, já que estamos falando de igreja, um povo que é chamado, um povo que foi convocado, um povo que pertence à casa de Deus, que é livre, que está ali dentro. Então é óbvio que essa igreja, ela é formada por pessoas vivas e ela é viva. E óbvio que o Deus dessa igreja também é um Deus vivo. Então, a partir dessa definição de igreja, você já sabe, povo chamado para fora. E claro, quando a Bíblia está usando a palavra igreja, ela não está fazendo referência a uma denominação em particular, ela está fazendo referência a todos os salvos em Cristo Jesus, em todos os tempos, aqueles que aceitaram Jesus como único, suficiente Salvador e Senhor de suas vidas, que esse grande número que forma esse corpo que a igreja ela é um corpo e a cabeça desse corpo se chama Jesus de Nazaré, quem dá justamente a direção. Você já parou para pensar, meu querido irmão em Cristo Jesus, que nós que somos igreja do Senhor, nós estamos inseridos no corpo de Cristo, que é a sua igreja, e cada membro no corpo tem uma função muito específica e que a cabeça dessa igreja, que é Cristo, é quem comanda, é quem rege justamente a sua igreja amada. E outra, Cristo vive, então é o Deus vivo que está dentro dessa igreja. Por isso que o tema da lição é Sendo a Igreja do Deus Vivo, que é para fazer uma distinção. Quando isso foi utilizado pela primeira vez em Efésios capítulo 3 é para fazer uma distinção muito clara entre o Deus que a Bíblia apresenta e o Deus das demais religiões. Naquela época tinham vários deuses, os deuses gregos, os deuses romanos, todos eles representados na pedra, no barro, através dos seus adoradores. Eles eram conduzidos, levados, trazidos, muitas vezes polidos. Mas o Deus da igreja é um Deus que atua no seio da igreja. É um Deus vivo, tão grande, tão importante, tão alto, tão sublime, tão onipotente e onipresente, que não é possível em nenhum momento representá-lo,
nem no barro, nem na pedra, nem de forma nenhuma. A Bíblia diz que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, e Ele atua no seio dessa grande igreja que se chama justamente o corpo de Cristo. Merece também aqui algumas considerações, falando de igreja, né? Porque a palavra, você já sabe a definição, um povo chamado para fora. Mas também a palavra igreja, ela é aplicada a uma congregação local. A igreja de Deus que está em Corinto, está lá, primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 1. A igreja de Cristo que está em Efésios. Então é a palavra aplicada à igreja local, mas também é a palavra igreja é aplicado a todos os membros, independente da igreja local. É a igreja universal, a igreja dos primogênitos, o corpo de Cristo. Então, de posse dessas duas definições, meu querido irmão em Cristo Jesus, quero convidá-lo para ir a gente ver agora a natureza da igreja, que é justamente o nosso primeiro tópico que vai aparecer agora na sua tela. Tópico 1 e o item 1, a natureza da igreja. Já vimos a definição, vamos lá para a natureza. A natureza da igreja do Deus vivo. Em primeiro lugar, a casa do Deus vivo. Diz assim, Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi empregada no Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. 1 livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 1. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, famílias de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. Vamos parar para comentar isso aqui um pouco? Ora, querido irmão, a natureza da igreja, por onde a gente pode começar? Essa natureza de caráter espiritual. Por isso mesmo que ela é apresentada como sendo a casa. Veja, a igreja como sendo a casa. Mas a casa de quem? Do Deus vivo. Então é ali que ele habita, é ali que ele está no meio do seu povo. O apóstolo Paulo, ele utiliza alguns termos bem interessantes. Gálatas capítulo 6 e versículo 10, que ele chama também a casa de Deus de os domésticos da fé. Ora, esse corpo que é formado por esses crentes em Cristo Jesus são chamados domésticos da fé. Outra coisa, família de Deus, Efésios capítulo 2 e versículo 19, a igreja é chamada de família. Veja que coisa linda. O que é que isso está mostrando? O relacionamento entre irmãos. Você já percebeu uma coisa? Independente da cor, independente da condição financeira, mas em Cristo Jesus, sim, independente da nacionalidade, em Cristo Jesus, nós somos todos irmãos em Cristo. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 19, a família de Deus. Onde é que está essa família? Que está dentro da casa de Deus. Quem é que governa essa casa? É o próprio Deus. E falando de governo da casa, significa que aqueles que aceitaram Jesus como Salvador de sua vida estão debaixo do senhorio de Cristo. Então não pode viver de qualquer forma. Sim, outro termo muito importante, eu quero que você abra sua Bíblia conosco, foi citado pelo autor da lição, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 3, do livro aos Coríntios, o texto bíblico mostra uma expressão que é belíssima, diz assim, 3 e verso de número 16, não sabeis vós, pega o texto bíblico, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Veja que Paulo trabalha no plural de vocês, e Paulo está fazendo referência aos irmãos em Corinto. Não sabeis vocês que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Veja que a igreja do Senhor, no seu todo, é chamado de
templo de Deus. Ora, se é templo, exige santidade. Se é templo, exige organização. Se é templo, então a lei de Deus é quem vigora justamente ali. Uma característica bonita proveniente desse termo, de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que mostra a casa de Deus, é porque, ou melhor, casa no sentido também de templo, é porque quem mora lá dentro e quem deve ser adorado se chama o próprio Deus. Então, qual é a natureza da igreja? Adorar o Senhor. Qual é a natureza da igreja? Ser uma igreja santa. Qual é a natureza da igreja? Ser uma igreja formada por adoradores, que esteja debaixo da submissão do senhorio de Cristo Jesus. Vamos ainda caminhar nesse tópico, nós estamos falando da natureza da igreja do Deus vivo, e você está vendo essa característica principal, bonita, Deus vivo, domésticos da fé, corpo de Cristo, templo de Deus. É o tópico 1, item 2, diz assim: a coluna e a firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que ela foi instituída como guardiã da verdade. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Deixa eu só pular os versículos. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender justamente a verdade do Evangelho. Vamos comentar isso aqui? E abra a sua Bíblia, se você tiver sem lição de escola dominical, mas abra a sua Bíblia conosco. Primeiro livro de Timóteo, capítulo de número 3, capítulo 3 e versículo 15, diz assim a palavra de Deus, bem claro. 1 Timóteo 3 e 15, diz assim o texto: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a casa do Deus vivo, e essa mesma casa é a coluna e firmeza da verdade. Deixa aqui para outra câmera, porque eu quero deixar esse texto bem claro com você. Nos acompanhe. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. É a partezinha final do versículo, trazendo esse destaque. Andar na casa de Deus. Paulo começa a explicar que é a igreja do Deus vivo. E essa igreja do Deus vivo, ela é a coluna e firmeza da verdade. Você está vendo a responsabilidade do que é ser igreja. Ela é a coluna, ela é a firmeza mais do que da verdade. É ela quem sustenta essa verdade. Mas sustenta essa verdade porque ela é a casa do Deus vivo. Tem alguns termos na lição que eu achei muito bonito serem colocados aqui. O pastor Douglas diz o seguinte, claro, utilizando os versículos bíblicos, diz assim: já como ela é coluna, significa quem mantém, quem sustenta, então essa mesma igreja ela é guardiã, mas guardiã da verdade revelada das Escrituras Sagradas. Essa mesma igreja que é guardiã da verdade sagrada, ela é a propagadora, por isso está lá o verbo propagar, da verdade sagrada. E a partir do momento que ela guarda, que ela propaga, ela também defende. Então, qual é a verdade sagrada? É a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E, querido irmão, merece aqui uma consideração sobre isso. Se ela guardou, se ela propaga, se ela defende, então significa que aquilo que Deus passou para ela está transmitindo, sem fazer nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de modificação. É por isso que aqueles que amam as Escrituras Sagradas, é por isso que a igreja do Senhor, que depende da palavra de Deus, o que era pecado há 2000 anos atrás, continua pecado até o dia de hoje também. Porque a igreja ela não foi feita para fazer nenhum tipo de modificação,
ela é guardiã. Aquilo que Deus entregou, ela é a fiel depositária. Por sinal, até o autor da lição usa esse termo que eu acho lindo. A igreja é a fiel depositária. O que Deus mandou para a igreja é isso aqui, você propaga para o mundo. Então não se admita, numa época dessa que nós estamos vivendo, aonde, onde as pessoas querem, né? Não é ressignificar o Evangelho, ressignificar termos bíblicos. Não, isso foi para o passado, isso não é para hoje. Não, isso foi naquele tempo. Talvez tenha um erro aqui, ou foi um manuscrito errado. É sempre essa tentativa de ressignificar, porque nós vivemos, o mundo, né, passou aí 3 grandes momentos naquilo que concerne ao texto bíblico. O primeiro, destruir o texto. Foi assim que fizeram de tudo para destruir, literalmente, rasgar, tocar fogo o texto bíblico. Aí viram que não funciona. Não funciona de jeito nenhum. A ideia de rasgar, de destruir. Porque a palavra de Deus, ela é indestrutível. Existem algumas coisas que são indestrutíveis. A palavra de Deus é uma, e outra, a igreja do Senhor Jesus, ela é também indestrutível. Então, qual foi que fizeram, né? A segunda tentativa foi justamente de encontrar contradições no texto bíblico. Em outras palavras, tirar o crédito, né? Começar a descredibilizar o texto. De um lado, a destruição, depois a tentativa de tirar o crédito das Escrituras Sagradas, a confiança. Mas também não conseguiram tirar a confiança das Escrituras, porque a cada década que se passa, a cada momento que se passa, se verifica que o texto bíblico ele é fiel, ele é verdadeiro em suas informações. Então hoje a estratégia maligna é outra, é a estratégia de ressignificar o texto, dizer que isso não funciona nos nossos meios, não é bem assim. Mas a igreja do Senhor, a fiel depositária, a coluna e a firmeza da verdade, a guardiã, a defensora, a propagadora, da forma como ela recebeu as Escrituras, ela propaga. É por isso que a igreja não negocia valores. Então lembra que nós falamos que essa lição aqui está respondendo aquele segundo item lá da lição, ou melhor, do conjunto de lição desses 3 meses. Ela é a fiel depositária. Da maneira que recebemos, nós entregamos. É assim que nós somos a igreja do Deus vivo perante esse espírito mau, que é o espírito da Babilônia. Porque você que está chegando agora, essa lição, quando se refere ao espírito da Babilônia, está fazendo referência a um movimento social, filosófico, cultural que vai de encontro a tudo aquilo que a palavra de Deus vem asseverando. Mas a Bíblia vai sempre manter, a igreja vai sempre manter as verdades sagradas. A igreja vai estar sempre combatendo aborto. A igreja vai estar sempre combatendo, a igreja do Deus vivo, a utilização de drogas. A igreja vai estar sempre combatendo as questões dos pecados de natureza sexuais, dos seus mais diversos. Sempre a igreja vai combater, porque ela é a fiel depositária. Vamos para a nossa lição ainda? Vamos lá, nós temos o tópico 1, queremos ir agora para o item 3 do tópico 1. Vai aparecer na sua tela, nos acompanhe. Diz assim: o mistério da piedade. A verdade do Evangelho, ela é personificada em Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistérios e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, e a segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé justamente cristã. Vamos fazer um comentário sobre isso? Vamos lá? Você está com sua Bíblia aberta? Se não, abra agora, primeiro livro de Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Vamos ver esse versículo por completo, que tem 2 palavras que merecem aqui nossa atenção: mistério e piedade. Paulo diz assim: e sem dúvida alguma,
Grande é o mistério da piedade, é aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido do mundo e recebido em cima da glória. Quando a Bíblia faz menção à palavra mistério, Paulo, está fazendo referência a algo que estava oculto lá no Antigo Testamento, mas que foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Por sinal, o autor da lição citou Colossenses capítulo 1 e versículo 26. E nós podemos ainda acrescentar no livro de Efésios. Efésios capítulo 3 e versículo 5 diz assim, ou melhor, o versículo 4 é bem melhor. Efésios 3 e 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo seu Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, olha aí, veja qual é o mistério de Cristo. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação justamente do seu poder. Aí Paulo exclamou a Timóteo, grande é o mistério, sim. Qual é o mistério? Primeiro, judeus e gentios, em Cristo Jesus, formam um único só corpo, que se chama justamente igreja. Então esse mistério sinaliza para a verdade revelada do Evangelho aos santos. Em Cristo Jesus, a barreira de separação entre judeus e gentios foi quebrada. Em Cristo Jesus, os gentios, ou seja, aqueles que não são israelitas, pertencem a esse corpo de Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos igreja do Senhor. Você já parou para pensar, querido irmão em Cristo Jesus, o privilégio que nós temos de ser corpo de Cristo, de ser igreja do Senhor, de ter sido resgatado desse mundo mau, desse mundo perverso, e hoje a gente ser igreja do Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz assim, grande é o mistério, e mistério da piedade. E essa palavrinha piedade, que é o outro termo que o autor ele se utiliza, ele diz o segundo, a segunda, fazendo referência à palavra piedade, né? Retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo com a expressão mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto diante dos anjos, pregado ao gentio, crido do mundo e recebido em cima, na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa mensagem. Querido irmão em Cristo Jesus, nós que somos igreja do Senhor, natureza, né? Deixa eu contextualizar. Lembro perfeitamente de uma pessoa que chegou e disse assim: mas por que a igreja combate tanto o pecado? As profecias bíblicas estão dizendo que esse mundo vai de mal a pior. As profecias apontam o arrebatamento da igreja o mais rápido possível. Nós esperamos a volta de Jesus, não é para daqui uma hora, é hoje. E as profecias vêm se cumprindo, vêm revelando que a cada momento que se passa, Jesus está bem pertinho de vir buscar a sua igreja. E que esse mundo, e as próprias profecias dizem, é de mal a pior. Mas por que a igreja combate? Porque a natureza da igreja, a razão, a explicação disso está na natureza. E qual é a natureza da igreja? É a natureza santa, e a natureza santa não se coaduna com as práticas pecaminosas justamente desse mundo. E falando justamente de natureza santa, essa é a forma que faz com que Cristo se relacione com a sua igreja. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, e ele se relaciona justamente a partir da santidade. E isso está no tópico 2. Vamos lá para o tópico 2 da lição, e o item 1, santificação e pureza, uma característica da igreja. Vai aparecer na sua tela. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja. Efésios 5 e verso 26, para que a santificasse,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou santificando-os na verdade. A tua palavra, deixa eu só refazer, santifica-os na verdade. Nesse sentido, Cristo orou, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se justamente para a volta de Cristo Jesus. Foi citado alguns versículos, vamos ler aqui, Hebreus 12 e verso de número 14. Daqui a pouco a gente faz menção desse texto, porque o tópico da lição diz Cristo e o relacionamento com a igreja. Ora, como foi que esse relacionamento se dá? Primeiro, Cristo morreu para salvar os pecadores. A igreja de Cristo, ela é formada. Então, depois que esse crente ele entra na igreja, ele só pode entrar se ele for regenerado. O que é isso? Ele só pode entrar na igreja se ele tiver nascido de novo, ter abandonado justamente o mundo. Por isso que a questão de igreja chamados para fora, isso é tão importante para a gente aqui, deixar isso bem claro. A igreja de Cristo é formada por salvos, por crentes, salvos em Cristo Jesus, que tiveram seus pecados perdoados, que passaram pela lavagem da água. E quando a Bíblia faz menção lavagem da água, não está fazendo referência ao batismo em água. Está assim que a Bíblia, a palavra de Deus, é comparado como a água que limpa o pecador. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você está em Cristo, você é corpo, você foi regenerado, você foi salvo pelo Cristo Senhor. Aí falar de santificação, eu gosto muito desse texto que o pastor utilizou aqui, porque ele diz assim, santificação é separar-se do pecado, afastar-se, preparar-se justamente para a volta de Cristo. Você está entendendo qual é a natureza da igreja? A natureza da igreja é isso, formado por crentes salvos em Cristo Jesus, crentes que foram santificados em Cristo, separados desse mundo exclusivamente para Deus. É assim que Cristo se relaciona com a sua igreja. Vamos mais um pouquinho na nossa lição? Cristo e o relacionamento da igreja. Essa igreja agora vai ser gloriosa e irrepreensível. Vai aparecer na sua tela agora. É o tópico 2 e o item 2. A gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, como a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa festa, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja, santa e imaculada, terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disto, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas do Cordeiro sem a devida veste nupcial. Volta aqui. Querido irmão, veja, a igreja tem essa característica: santidade, pureza, mas também ela é gloriosa e ela é irrepreensível. Efésios capítulo 5 e versículo 27. Igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja sem ruga, significa que Cristo está preparando a sua igreja, que é chamada de a noiva do Cordeiro. O relacionamento de Cristo com a igreja é tão profundo que o apóstolo também faz menção que
Está na nossa leitura bíblica em classe, que é Efésios capítulo 5 e versículo 25, relacionamento tão profundo, que ele diz assim: vós, marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Está lá na nossa leitura bíblica em classe. Deixa aí na tela um pouquinho para a gente ver isso, um pouco mais, de forma mais particular. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você está percebendo, irmão? Volta a tela agora para mim. Você está percebendo que Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por ela? Cristo ama a igreja ao ponto de santificá-la, de prepará-la, de moldá-la, para levar justamente para Ele, porque um dia Ele vai buscar a sua igreja amada. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, eu volto lá para aquele tema da lição que diz assim: sendo a igreja do Deus vivo. Sendo, então, para ser igreja do Deus vivo, só é possível se a pessoa nascer de novo. Só é possível se a pessoa for um salvo em Cristo Jesus. Só é possível se a pessoa estiver inserido nesse corpo, fazer parte dessa natureza da igreja. Existem muitas pessoas que entram nas denominações. Muitas. Nós temos um número muito grande de pessoas dentro das igrejas. Mas existe duas igrejas, viu? A igreja visível, que é aquela que eu estou vendo você. Eu não estou me referindo às paredes do templo, não. Falando igreja enquanto corpo, não enquanto estrutura de prédio, de ferro, de barro, não. A visível, essa que se movimenta, que se manifesta. Mas tem a invisível, formada pelos crentes salvos em Cristo Jesus. Tem gente que ainda está no meio cristão, no meio protestante, tentando se encontrar ainda, e se encontrar com o próprio Cristo Jesus. E tem aqueles que estão lá fora. E eu quero lhe fazer um convite nessa manhã de domingo, para você que está fora, porque quem está dentro da igreja pertence a Deus. E essa é uma grande verdade. Deixa eu dizer aqui a você, querido, se você é crente, salvo, está no corpo de Cristo inserido, então, meu querido, você tem dono. E seu dono se chama Jesus de Nazaré. Essa lição veio num momento excelente, num momento que o espírito da Babilônia prega plena liberdade, que a pessoa é dona do próprio corpo, o dono do próprio corpo, que pode fazer o que quiser, que é livre para qualquer coisa, que ninguém está acima dele. É simples, que as ordens sociais que existem é simplesmente uma questão de acordo entre pessoas, para dar esse homem que é proveniente desse espírito da Babilônia, que tem tanta autonomia, né? Que vive como se Deus não existisse, que existe o ateu, mas existe aquele que é um ateu na prática. Ele diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Então, nesse momento, desse mundo de plena liberdade, entre aspas, que não é liberdade, essa lição vem dizer a gente o seguinte: existe uma pessoa superior a nós, que se chama Deus. E o crente em Cristo Jesus, ele é submisso. Por que ele é submisso? Porque acima dele está a cabeça, que se chama Jesus de Nazaré. Então, querido irmão em Cristo Jesus, é um privilégio muito grande saber que nós, eu e você, nós temos um dono, e o dono se chama Jesus de Nazaré. E que a igreja do Senhor, a marcha dela é triunfante, vai para o céu. Ela pode sofrer qualquer tipo de ataque, mas existem algumas coisas que são indestrutíveis. A palavra de Deus é indestrutível. Já tentaram rasgar, já tentaram descredibilizar, já tentaram, né? E tentam ressignificar, mas ela é indestrutível. E outra coisa, você que é igreja, também é indestrutível. Que a igreja do Senhor é indestrutível e a marcha dela é em direção às regiões celestiais. E a igreja nunca vai negociar para esse mundo os valores que ela tem,
principalmente o valor da moral cristã, que é tão caro. Nós lemos isso, que o autor da lição falou, respaldado no texto bíblico. Ela é a fiel depositária da verdade. Então os valores cristãos estão inseridos dentro dela, ela vai continuar para o céu. Se alguém quiser sair, vai sair. Quiser entrar, as portas estão abertas, porque o convite está sendo feito. E eu digo a você que ainda não aceitou Jesus como suficiente Salvador da sua vida, aproveite enquanto a igreja do Senhor está aqui. Essa expressão que diz assim, coluna, Paulo diz assim, ela é a coluna da verdade. Agradeça a Deus porque é a presença da igreja neste mundo caído que faz com que Deus ainda tenha misericórdia desse mundo pecador. Mas a igreja está caminhando para o céu. Então você, querido, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que não fez uma decisão para viver com Cristo, você tem a oportunidade maravilhosa de se encontrar com Jesus, viver com Ele, abandonar esse mundo mal de pecado e ser inserido na igreja do Senhor Jesus. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição, daqui a pouquinho a gente está terminando. Vamos lá para o tópico 3, as armas da igreja. Armas da igreja do Deus vivo. Quais são as armas? Sim, zelo pela verdade é a primeira, zelo pela verdade, e o segundo, o ensino pela verdade. Mas vamos ler alguns textos. Enfatizamos que a verdade bíblica, ela é absoluta e imutável. Lucas capítulo 21, versículo 33. João capítulo 17, versículo 17. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. João capítulo 14, versículo 6. Volta a tela aqui para a gente. Vamos ler esse texto? Já que nós estamos na escola dominical. João, texto bem conhecido, 14, do Evangelho de João. E o versículo de número 6. Armas, sim, a igreja tem armas. Não é arma de fogo que você está imaginando. Não é arma branca que você está imaginando, não. A arma da igreja chama-se a palavra de Deus. Veja a sequência que nós estamos trabalhando. Falamos a origem da palavra igreja, falamos da natureza da palavra igreja, já falamos rapidamente dessa diferença de igreja local para igreja universal, ou seja, composta por todos os membros em Cristo Jesus, o corpo de Cristo. E agora você está vendo as armas que a igreja se utiliza. Qual é a arma dela? É a palavra de Deus. Só que o autor da lição, ele colocou assim, ó, zelo pela verdade. Claro, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Isso está registrado em João capítulo 14, ou melhor, João capítulo 17, versículo 17. Eu pedi para ler 14 e verso 6, mas vamos ler 17, verso 17, depois a gente volta para o outro versículo. 17 é assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção, a palavra de Deus não é uma verdade, ela é a verdade absoluta. Por isso que ela é imutável e absoluta naquilo que diz. Eu sei, meu querido, que muitas vezes, num momento feito, ou melhor, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, onde se questiona tudo e todas as coisas, onde se tenta se ressignificar o texto bíblico, talvez essa expressão que a palavra de Deus ela é a verdade possa incomodar a um setor da comunidade ou algum grupo da nossa sociedade. Mas independente se a pessoa se incomoda ou não, querido em Cristo Jesus, a Bíblia sempre foi e sempre será a palavra de Deus. E a igreja nunca vai abrir mão, porque é verdade absoluta e imutável. Alguém pode chegar e tentar mudar, mas não a igreja, o corpo de Cristo de jeito nenhum. Então veja essa característica. Ela é a verdade e outra, o evangelho é exclusivista. Sim, exclusivista.
14, agora vamos voltar para João, capítulo 14. Pelo fato, é consequentemente lógico o que eu vou dizer. Se ela é a verdade, então o único caminho para se chegar a Deus é somente por meio dela. Vamos abrir o texto bíblico? Aquele que eu pedi, João capítulo 14, versículo 6. Daqui a pouquinho a gente está terminando, 2 minutinhos a gente termina. 14, verso 6 diz assim: disse-lhe Jesus, se as palavras de Jesus, não é palavra de teólogo, não é a palavra de nenhum historiador, arqueólogo famoso, não, de nenhum filósofo, presidente, é a palavra de quem é maior que todas as coisas, é a palavra de Jesus de Nazaré, que está no texto bíblico, que foi dita há mais de 2.500 anos. Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Vou ler bem devagar, para pontuar isso. Eu sou o caminho, não é o caminho. Jesus está dizendo, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não existe, olha, não existe 3 ou 4 caminhos para se chegar no céu, não. O ao Pai, o que Jesus está dizendo, olha, o único caminho sou eu. Então a igreja do Senhor Jesus de Nazaré, que defende essa verdade imutável e absoluta, essa igreja que é a fiel depositora da palavra de Deus, essa igreja que defende, que propaga, que guarda a palavra do Senhor, que guarda esse mistério que foi revelado aos seus santos apóstolos. Essa palavra é única, é absoluta e ela só mostra um caminho aos céus. Se determinada área da sociedade, nós temos hoje uma sociedade plural, e nesse pluralismo tão grande tem pessoas assim, eu não concordo, independente da opinião humana, que Jesus disse, quer chegar no céu, tem que passar por mim. Sem Cristo, ninguém chega lá. Olha, sem Cristo não tem igreja, sem Cristo ninguém chega no céu, sem Cristo não tem bênçãos celestiais, tudo é por meio dele, disse. A vida é comigo, capítulo 14, versículo 6, ele diz, o caminho sou eu, tem que me trilhar, a verdade sou eu e a vida também sou eu. E só vem ao Pai, ele só vem ao Pai se passar por mim, que se chama Jesus de Nazaré. Então, querido irmão em Cristo Jesus, nesse momento, nós vamos concluir essa lição número 12, e eu chamo a sua atenção, estou sempre repetindo aqui, sempre repetindo a questão do tema da lição 12, sendo a igreja. Nesse mundo tão mau, nós somos a igreja do Deus vivo. Então, não estranhe as lutas, os problemas, as ameaças, as tentações, as afrontas, porque nós caminhamos na direção contrária do mundo. O mundo caminha nessa direção aqui, desenfreada de pecado, de falhas, de erros. A igreja caminha em direção ao céu. Então a gente nada contra as correntezas desse mundo. Sabe por que fazemos isso? Porque lembra que foi dito aqui que a igreja é o templo do Deus vivo, Tantos adjetivos que foram aplicados à igreja, domésticos da fé, corpo de Cristo. Cada termo desse faz referência a uma característica da igreja, e outra, templo de Deus, templo de santidade. Então a gente está sempre caminhando na direção oposta, na direção contrária. Por quê? Vamos chegar lá em cima, na região celestial. Você é a igreja do Senhor, igreja de Cristo, você tem dono. E também aproveito para dizer a você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, aceita o Senhor Jesus e faça parte da igreja, desse grande corpo que se chama o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude em nome de Jesus.
Querido irmão e amigo, querida irmã, que coisa boa, que lição maravilhosa nós aprendemos nesta manhã, que o Senhor, a igreja do Deus vivo, o Deus que vive na igreja e o Deus que se relaciona com a igreja e o papel que essa igreja ela exerce aqui na terra. Deus continue lhe abençoando nesta manhã. Na próxima semana estaremos reunidos neste mesmo horário. Convide outras pessoas para estarem conosco, para aprendermos aqui. Estaremos estudando a última lição de nosso trimestre, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Com certeza estaremos aprendendo grandes e preciosas lições da Palavra de Deus. Vamos orar neste momento e aproveitar e agradecer ao Senhor pelo Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, orar por cada direção de EBD, cada professor, cada aluno, que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos que tem se empenhado, que tem se dedicado nesse grande e maravilhoso trabalho que é a maior escola bíblica teológica do mundo. Vamos orar ao Senhor neste momento? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças neste momento, Senhor, por este dia tão especial, o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E queremos te agradecer pela vida de cada componente da direção da escola dominical, a cada professor, a cada aluno, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos de Deus, ajudando, abençoando, despertando aqueles que ainda não frequentam a escola bíblica dominical, Senhor. Que a tua boa mão de Deus continue avivando o teu povo, despertando o teu povo para aprender a tua santa e gloriosa palavra. Continua estendendo as tuas mãos sobre o nosso pastor presidente, ó Senhor, o homem que tu tens levantado, Senhor, para investir na escola bíblica dominical. Continua ajudando o teu filho, dando força, saúde, vigor, firmeza. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, Senhor, que estiveram conosco nesta manhã, aprendendo a tua palavra. Ajuda a cada um de nós, fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão, foi bom poder estarmos juntos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, não desligue a sua TV, temos aí uma programação especial preparada exclusivamente para você. E na próxima semana, nesse mesmo horário, estaremos juntos no encerramento de nosso trimestre. Não perca, estaremos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.